Meu nome é Vanessa Nascimento, eu sou historiadora da arte, formada pela Universidade Federal de São Paulo. E sobre essas últimas questões do projeto da Érica Malunguinho, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês, já que a gente está falando de estruturas. Vamos pensar quantos professores negros vocês tiveram de História da Arte? Ou pensando em ensino médio, quantos professores de artes vocês já tiveram no ensino médio, no ensino fundamental? Negros, né? Bom, e para os meus colegas de História da Arte formados ou que estão formando, né? Quantos professores nós tivemos de História da Arte, que são de História da Arte? Isso garante, um professor negro garante que a gente tenha esse debate com recorte racial sobre as artes em sala de aula? Não, não garante. Mas me falem que professor, durante a graduação, teve a tranquilidade, deu essa abertura para a gente fazer esse debate racial em relação a corpos negros na arte. Ou na aula de patrimônio histórico do estado de São Paulo, que é o foco do curso, na área de patrimônio, se a gente teve essa abordagem sobre as estátuas de assassinos, de racistas e tudo mais. Bom, e sem esquecer que existia uma luta dos alunos, né, para que acontecesse essa mudança de, de algumas matérias para que inserissem questões que falassem dessa relação, dessa tensão racial na arte, seja no cinema, seja trazendo textos de autores negros, né? Então, essa foi uma luta dos alunos também, e trazer narrativas decoloniais. E isso não foi. Eu entrei no curso em 2014, e nessa época a gente ainda não tinha isso, foi uma luta dos alunos mesmo. Agora é uma dúvida mesmo, me digam vocês da USP, né? Vocês de outros cursos de História da arte, curadoria, quantos professores negros vocês têm efetivamente que abordam esse assunto? Negros e indígenas, né? E indígenas, porque só no último ano que História da Arte teve, né, um reforço bem grande sobre a questão dos artistas indígenas falando, ganhando voz, espaço, né? Fora isso, foi falado muito no dia do Vidas Pretas Importam a questão da valorização do artista preto, artista preta, né? Para ele não ser usado só como chaveirinho de campanha daquela instituição, né? E como que essas estruturas se repetem também na questão do artista, né? Porque pensem vocês que trabalham em instituições de arte, quem são as chefes de vocês, quem são os chefes de vocês, quem está na coordenação, na curadoria, quem está na pesquisa, no arquivo, no acervo, no educativo. Quem são essas pessoas? Há quanto tempo isso mudou? Então, esse discurso também sobre os monumentos é um discurso que está ganhando força agora, porque as questões vêm ganhando força nesse momento. Então, por que eu estou perguntando para vocês se existem professores negros na universidade em que vocês estudam? Se existem professores negros no ensino médio, no ensino fundamental? Porque se a gente está tratando de estrutura, a gente tem que pensar nisso. Se existe, quantos negros, negras, mulheres negras curadoras, né? Ou se a gente só elenca uma para ser representante. Quantas pessoas existem no educativo de artes que são pretas e pretos? Então, se a gente fala de estrutura, a gente tem que falar disso também, né? E como é um discurso elitista de história da arte e das artes e desse meio, é bem complicado, porque a gente pode utilizar de várias justificativas acadêmicas para manter esse tipo de monumento em praça pública. Então, pensando que quando esses monumentos em São Paulo
em outras cidades do Brasil foram construídos, aqui em São Paulo, em relação aos bandeirantes, eles foram construídos pensando no ideal de progresso, de construção do Estado, valorização de quem construiu, quem trouxe o avanço para o Estado. Ou seja, as populações que foram massacradas nesse processo de avanço do Estado, de progresso do Estado, foram as populações negras e indígenas, que são simbolizadas até hoje com esse pensamento colonial como atrasados, né? Como que são vistos os indígenas atualmente, né? O que as pessoas pensam sobre os indígenas, né? Sobre a cultura afro, por exemplo. E pensar também no significado da estátua, né? A estátua sempre exprime essa questão do ideal a ser seguido, né? Das conquistas a serem vangloriadas. Então, que conquistas estão sendo valorizadas? Que ideal, né, que a gente está seguindo? Isso já não reflete mais o que a gente pensa atualmente no século XXI, né? Então, não é algo que a gente queira reforçar, né, os ideais dos bandeirantes, esse ideal de progresso a todo custo, ao custo de vida de outras pessoas. Então, é essa a questão. E não é destruir, derrubar, mas e nem vai apagar a história, porque é uma história que foi predominante até então, né? Que é a história do racismo. Ela foi predominante dos racistas, né? Então, não vai se apagar essa história, só vai se refletir criticamente e não vai ficar em praça pública refletindo o ideal de sociedades retrógradas. Então, por que eu falei no início do vídeo da questão de quem são as pessoas que constroem esse discurso, quem são as pessoas que estão na academia, nas instituições de arte? Porque são essas questões que decidem o discurso que vai prevalecer, né? O discurso que é conveniente, o que não é conveniente, o que deve ser valorizado, o que não deve ser valorizado. É uma guerra de narrativa também. Então, se a gente tem que pensar a estrutura, a gente tem que pensar desde o início. Quem está fazendo essa narrativa? De que instituição? Quais privilégios, né, permeiam essas figuras, essas instituições? Então, pense nesse projeto como um projeto também educativo sobre artes para as pessoas, porque não vai ser só uma remoção. Ele vai levantar e está levantando já diversos debates sobre a arte e a política. É um ótimo momento e material para se debater sobre a questão da arte, sociedade, sobre a cultura, né? Porque a arte não é uma coisa descolada da vida e nenhuma coisa somente para as elites, né? A gente quer pensar uma coisa que chegue a todo mundo, né? Que todo mundo tenha acesso a esse debate. Então, a arte faz parte da nossa história, né? Então a gente não pode deixar isso para lá. É uma forma também, a remoção é uma forma de fazer esse processo educativo decolonial, né? E mostrar como esses símbolos também são extremamente importantes politicamente, né? A arte, identidade, reconhecimento, tudo isso é importante para a política também. Um momento de pensar como a arte é importante para a política também. Então, pensar como a cultura é móvel, né? Como essas coisas mudam e como a gente muda de pensamento e nada é um ideal estático, né? De modelo de sociedade que prevalece para o resto da vida, né? Ou da história da humanidade. Então, mudam os ideais, mudam os parâmetros e a gente tem que pensar a partir disso e não congelar e cristalizar uma estátua, uma obra de arte, até porque existe todo um processo de consagração, de validação, que também passa por essas classes dominantes e grupos dominantes. Então, é importante a gente pensar nesse projeto da Érica Malunguinho. Assim como a linguagem é móvel, os nomes das ruas podem mudar, né? Passar a homenagear outras pessoas que não são mais aquelas que
antigamente se considerava homenageável, na parte educativa, do acesso à arte, onde o discurso não fique sempre nas mãos daquele mesmo grupo, daquela mesma elite, né? Que só traz convidados negros, que só traz gente de fora, né, preta, para falar sobre os assuntos e não muda as suas próprias estruturas. Então, enquanto a gente não mudar isso, né, vão prevalecer esses discursos defendendo a manutenção de patrimônios que simbolizam racistas e assassinos. Isso quer dizer, então, que a gente vai derrubar tudo que os portugueses fizeram, tudo que os bandeirantes construíram, construções, edifícios ou coisas do tipo? Não, não significa isso. Mas construir estátuas e deixar em praça pública simbolizam que aquela figura ou aquele grupo é um símbolo ideal a ser reforçado, a ser vangloriado. Então é diferente de uma arquitetura, por exemplo. Então a gente não pode confundir as coisas, né? Então é isso, gente. Eu queria falar um pouco desse assunto do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de partida também, como mulher negra, né? Historiadora da arte. E eu sei que tem outras mulheres negras também que têm outro ponto de vista sobre isso, sobre essa questão, que são também da área de artes, de história da arte, artes visuais. Mas eu queria só justificar e pontuar essas questões, até porque existem diversas opiniões sobre o assunto e é importante a gente debater sobre isso.